E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, voltamos para falar de Breaking Bad depois de praticamente uma semana de pause, graças a Round 6. Lixo! E que aqui estamos para reagir ao terceiro episódio intitulado Beat a Daddy Bee, que seria basicamente picado por uma abelha morta. Talvez seja uma metáfora, talvez aconteça de verdade, e aí é ver para crer, mas provavelmente vai ter cara aí de um começo de temporada depois do final do segundo episódio, que pareceu realmente um final de primeira temporada, né, e fechou alguns arcos ali que a gente havia visto na primeira temporada. Enfim, ansioso para ver como é que essa história vai continuar e também para ver como é que ela pode me prender mais. Nossa, é verdade, tá nessa situação, né? Parece uma caminhada de matar isso aí. Pô, que zoado, eles vão separado? Meu Deus. Uhum. O que se passa na cabeça de um homem? Eis a questão. Yes, son, I know who you are. Come here. You're on that hug. You know, he's back and he's feeling better. Quem vai desconfiar agora? I returned fire and sought cover as Mr. Salamanca proceeded to engage me. Searching for your brother-in-law, as I understand. Your brother-in-law. Yes, sir. He's since been found. He's fine. Yo, what'd you do, rob a bank? I told you this is serious shit. Go! He'll pay the rest later! He's totally good for it! Jesse's a stand-up dude! Que a van não anda? You stand up, dude. I'm giving it to them. Vai queimar a van? As your arm. I mean, it's page after page of side effects and warnings. Ela tá comprando a dele sem saber. Well, nobody likes being in the hospital. I get that. But until we know what caused this incident, we can't be certain it won't repeat. Brabo. Tá certo. Pô, o Otto tá achando que mentir é fácil assim, tá ligado? Tomou 3 provas ali de que tá tudo certo com o corpo dele e tá achando que a vida é morango. Por mim ficou até claro que os outros dois começaram a desconfiar dele. Pô, que sacanagem, mano. Yes! Since we're talking about missing property, Ai, caramba. did you leave anything else in the car? Nossa, essa câmera na cabeça dele tá de sacanagem. $7,920. Dá uma atenção. I got a feeling she's gonna, roll on you. For a second, I don't know, maybe. Maybe. What? You wanted me to do that kid. What? The kid with the crutches. Putz, se ferrou. How about we stay on topic? Look. Now, come on. Where's my root beer? Boa. Nossa, ela arrebentou, hein, mano. A football player, you big ball pervert? Medical practitioner, you abide by these strictures, absolutely. Yes. Ele vai falar que traiu ela, né? Eu acho uma ótima desculpa. Eu já tinha pensado aqui. Why run away? What did you feel you had to run from? Agora convence. Mas ótima desculpa. Pô, a série vai acontecer em 1 ano e meio. Eis a questão. Pô, não é possível, mano. Que velho maldito. Gummy, you wanna do the honors? Nossa, esse é o grande inimigo de Breaking Bad, tá ligado? É esse cadeirante aí. I mean, look at this dude, all right? He doesn't even know what planet he's living on. Yesterday, Tuesday. Okay, seems like he's all there. Let's go for it. Putz, se lascou, hein, mano. Senor. Are you scared of this man? Ué? Ah, foi ontem, não foi? Oh, man. Ah!
Ele... Ah! Que nojo! Que deselegante. Pô, parceira dele, né, mano? Seriously. What's changed, Jesse? É, tipo, agora não tem ninguém pra atrapalhar, né? Não tem o Tuco. Putz, mas o Tuco era o cara que vendia, né? Quem é que vai vender agora? Ele... E se a gente roubar um banco? Pô, ninguém mexeu nessa caixa, né, mano? Sacanagem. Se você tivesse o dinheiro dele, o que você faria? Meu, eu ia pra Disney. Ah, eu ia fazer outra coisa. Eu ia com certeza assinar o Catarse do Bino com... Aquela merda! Merda! Não é assinar pra caralho! Por que assinar? Oh, é claro que tu tienes muitos motivos para assinar el Catarse del Biro fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Bido Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar de Eu vários sorteios para contar quantas coisas você vai estar ganhando. onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias enquetes Se vocês sobre o soubessem canal. a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo, 24 horas por dia de entretenimento puro. melhor que terapia. Nós não dorme, nós fica 24 horas lá, blá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu Catarse. Faz o B, fio. Oxi. Essa luz veio de onde? Nossa, bonito. Esse plano. Tuco wasn't my homie, any more than Charlie Manson was yours. Says it got cooked P2P style. Oh, you little sneak. What's this? They got the gut right. Sick puppies. Tamanho do pedaço, cê é louco. Pô, velho é tudo assim, né, mano? Impressionante. The thing was over in about 5 seconds. Say, Walter, you know. Queria eu que tivesse 5 segundos. Treat me like I'm Elliot Ness, okay? The Office. They threw me a party, the gals begged me a chocolate chip cake like you wouldn't believe, okay? You gotta disappear more often. Just kidding. Don't do that. Ele levou a sério, tá? Deu ver que ele sentiu. Look what they gave me. Look what they gave me. Nossa. Pô, esse episódio teve uns planos muito da hora, tá? Esse final agora. Caraca. E tudo vai ficando mais da hora por causa da carequinha dele. Carequinha dele, mano. Tá pica. Passa outra vibe. Será que ela sabe? Tipo, o psicólogo falou pra ela? Psiquiatra. Mano, ela pode estar só exausta, né? Você é louco, o Walter só causa dor de cabeça. Aquelas. Não que seja 100% culpa dele, mas né, ele tá se envolvendo nos crimes aí que tá fazendo ela ficar preocupada sem saber. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá malhado? Olha a impressão dele. But one thing I am sure of is that I don't have a second cell phone. Putz, ele vai usar essa desculpa pra tudo agora, mano. Esquece. Esquece. Ela caísse nesse papel, ela era otária. Tenso, meu amigo. Tenso. Tenso. Bem bom, bem bom.
mais um episódio lidando com consequências. Se essa série não for a série das consequências, eu não sei do que se trata essa série como um todo. Mas assim, gente, eu curti o episódio porque ele foi pra todos os pontos que poderia ir a partir do acontecimento envolvendo o Tuco, e principalmente do fato de que o Hank se envolveu completamente dentro dessa parte da história. No começo, eu achei que o Walter poderia estar sendo muito babaca de deixar o Jesse ali no canto, né, tipo, basicamente tendo que esperar um outro carro pra pegar ele, pra ver se alguém aceitaria, e ele já indo naquele lá. Mas, de acordo com o episódio, como o episódio se prosseguiu com os acontecimentos, fez bastante sentido pra mim o que é que eles quiseram fazer, e principalmente o plano do Walter, como o plano do Walter acabou dando certo mesmo. Porque meio que câmeras poderiam ser vistas com os dois juntos, então assim, foi uma ótima sacada mesmo pra distanciar os dois, para ambos não serem pegos de qualquer modo. Mas ao mesmo tempo a situação iria ficar crítica para o Jesse, porque, enfim, quando ele foi investigar, ele investigou, né, eu digo o Hank, ele foi investigar o carro, né, ele foi investigar exatamente porque era um aluno do Walter, o Walter tinha sido visto com ele, tinha tido o lance todo lá da maconha, e aí o carro dele sumiu, ele foi atrás do carro, lá tinha um pacote de dinheiro. Então, enfim, o modo como essas situações foram sendo colocadas e principalmente como o episódio foi brincando com o nosso receio, eu achei isso muito legal. Eu acho muito legal como a série faz isso, aliás. Porque muitas vezes parece que a situação vai dar muito ruim e não dá ruim. Ou às vezes você pensa que não vai dar nada e dá em alguma coisa. Normalmente eu acho que é assim, o que eles têm feito? Eles têm feito do tipo assim, não dá um ruim, muito ruim. Sabe, tipo assim, aquela situação que você pensa que, nossa, a Skyler vai descobrir, o Hank vai descobrir, alguém vai... Tipo assim, uma coisa que gire totalmente a trama, essa girada nunca acontece. Porém, nunca... O Walter e o Jesse nunca conseguem fechar o assunto 100%, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a trama da série nunca deixa os personagens coadjuvantes mais importantes descobrirem seus protagonistas, ao mesmo tempo, sempre acontece uma coisinha, uma pontinha solta que o Walter ou o Jesse deixam, que leva para o Hank continuar a sua investigação, que leva o Hank a continuar com a cabeça encucada, o que faz com que a trama nunca acabe, que a gente sempre termine os episódios com aquela sensação de tem mais por vir. O que é muito legal. Isso é muito inteligente da série como um todo, porque ao mesmo tempo que ela não joga todas as cartas na mesa de uma vez, ela tá segurando algumas cartas que podem ficar para o futuro, e nessa ela vai jogando aos poucos, e trabalhando bem profundamente os seus personagens. Ao mesmo tempo que eu acho bem sagaz, assim... Caramba, eu tinha uma outra coisa pra falar agora e eu não tô lembrando. Putz, porque envolvia duas coisas. Eu acabei focando em uma... E a outra agora eu já não estou lembrando mais qual que é. 2000 anos depois. Ah tá, lembrei. Tal como tem isso, deles ficarem brincando com as coisas pra nunca acontecer e dar merda de verdade, eles também brincam muito com situações onde você fala, já era. E isso é muito legal. Aquela situação que coloca você fala assim, caraca, mano, daqui não tem como sair. Daqui já era, pô, vai dar merda pro personagem. E por mim, a cena com a mulher que ficava com o Jesse e a cena depois, putz, principalmente quando apareceu o cadeirante, ali foi pra ferrar. E aí eu fico me questionando, o que aconteceu pro cadeirante não entregar o Jesse? Sabe, o que é que ele sentiu? O que é que passou na cabeça dele? O medo do Jesse conseguir ir atrás dele? O fato de que o Tuco já tá morto mesmo, então não tem mais o que fazer? Sabe, o que passou pela cabeça dele pra ele poder proteger ele? Porque, mano, foi aquele momento que eu acho que qualquer espectador que assistiu falou, nossa, agora já era. E acabou que não aconteceu, e acabou até virando uma cena de humor, né? Na hora que ele vai lá e dá aquele peidão. Mano, mas assim, eu nem consegui rir de verdade, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, tá ligado? Que situação tensa do caramba. Então, mano, foi muito bem acertado nesse aspecto, tal como o Walter acaba falando, e você fica, mano, mentira, tem perna curta. Isso daí não vai enganar por muito tempo. E aí, quando chegou o psiquiatra, eu sabia que ele teria que falar alguma coisa que fosse muito crível, mas que fizesse o psiquiatra falar assim, não, eu vou deixar você passar porque eu tive uma empatia por você, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, foi um episódio que ele seguiu muito bem o direcionamento que ele precisava para com os personagens, para com a trama que havia acontecido até então na temporada. E eu acho que ele conduziu muito bem, eu acho que o tempo do episódio foi muito bom, ele foi bem focado nos dois. Então, eu acho que sempre que a série deixa muito claro o seu foco nesses personagens, funciona bastante. Achei legal porque eles ainda trouxeram cenas das famílias de ambos os lados. Então, não só o Jesse ligando pro pai e... ao mesmo tempo que parecia que ele queria pedir ajuda, ele não pede porque ele quer provar que ele vai melhorar, que ele é o filho, que ele pode ser o filho que os pais gostariam, como o próprio Walter passa em casa, guarda a grana, que a grana é pra família, e aí ao mesmo tempo a família dele acorda e ele vê o pesar que ele está causando nessa família, sabe? Então isso eu achei muito legal, tal como
toda essa sensação do Hank estar envolvido na trama, né? O fato de que o Walter, pô, vai ali, ele agradece, eu senti uma verdade nele, mas ao mesmo tempo, a hora que o Hank começa a falar do dente do Tuco, você vê que bate no Walter, porque o Walter ainda tem aquele aspecto dele, ser humano, né? Aquele aspecto sentimental ainda do, pô, me envolvi com a morte de uma pessoa, sabe? Eu estava lá, eu ajudei a matar essa pessoa ia me matar. Então é uma experiência traumática. E aí aquele olhar dele, assim, pra aquilo, sabe? Você vê o quanto que é uma coisa que eu não consigo segurar. Tipo, eu consegui sentir o que o Walter tava sentindo, sabe? Do coração apertado, daquele sentimento ruim que você sente no seu interior e que te deixa quebrado, assim. Então, achei muito bom essa parte do episódio, assim, de trazer isso, de trazer um pouco de cada personagem e você conseguir se identificar, sabe? E ao mesmo tempo chegar no final e, pô, a Skyler não é idiota. Então ela vai olhar pra aquilo e falar, mano, tem alguma coisa de errado e eu não tô conseguindo mais sacar o que é e eu tenho dúvidas e meio que, ao mesmo tempo que eu tenho resposta, eu não tenho. Então ela tá igual o Hank, de certo modo, mas enquanto o Hank tá pra um caso policial que envolve um crime, que envolve o Walter, a Skyler tá pelo fato de que o Walter tá diferente, sabe? E, obviamente, ela não vai ficar contando pros outros. São problemas que são muito mais internos, são problemas de uma pessoa que é esposa, de uma pessoa que foi casada com esse homem. Ela conhece esse homem muito mais do que todos os outros. Então, o Hank está cagando pro fato de o Walter ter 2 celulares. A outra lá tá cagando pra isso também. Agora, a Skyler não. Como assim? Por que ele tem 2 celulares? Por que ele tá mentindo pra mim, sabe? E aí vai ficar jogando só essa parada da amnésia, como se fosse otária. Então, assim, é uma bela de uma desculpa. Tanto que, até na hora do começo ali, né? Você tem tido ataques de raiva, alguma coisa assim. E ele fala, raiva? E aí ela fala, raiva é um eufemismo. Tipo assim, pô, isso daí, esse cara tá totalmente diferente, sabe? É basicamente isso que ela quer jogar na cara ali. E aí é legal porque não muda isso, sabe? Não é aquela esposa que vai virar de uma hora pra outra, que vai tomar uma atitude. E, assim, não acho que seria improvável se acontecesse dela só seguir em frente. Dela só, meu bem, não sei o que tal. Mas eu acho que torna a trama muito mais estressante, torna ela uma mulher muito mais estressante do fato dela ficar encucada com o que tá acontecendo, encucada com o jeito dele, com o que ele tá fazendo. E essa brincadeira do finalzinho, dele tirar a roupa e botar o chapéu, assumindo a personalidade, né, de Heisenberg, assim, foi bem interessante, sabe? Do tipo de querer ganhar ela do mesmo jeito que ele meio que conseguiu ganhar no começo da primeira temporada, em outro momento ali também, que foi, acho que foi o começo da segunda temporada, né? E aqui não vai funcionar mais, filho, você tá achando que sexo é tudo? Então, assim, putz, achei isso bem bom, mano, bem bom. E, nossa, deu um trava-línguas agora com B. Mas enfim, gente, curti, estou ansioso pra ver o encaminhamento disso, eu tô gostando bastante de Breaking Bad, só que às vezes eu sinto que tá faltando aquele episódio que vai ter a virada, sabe? O momento que, putz, agora não tem mais volta, que vai ter que ir embora de casa. E quero saber o que aconteceu com os do Jesse, porque aquele trailer levou, e eu encuquei na minha cabeça que ele iria querer queimar o trailer pra acharem que ele morreu. Só que no fim, não aconteceu, né? Até porque a polícia achou ele antes e o trailer foi pra uma casa do caramba porque ele falou pro próprio Walter, né, em relação. E ele tá devendo 500 contos, ele precisa de 500 contos e ele perdeu toda uma grana que ele tinha, enquanto que o Walter tá toda a grana. Ou seja, o Jesse tá perdendo muito em toda essa equação. E ele vai querer ganhar. Ao mesmo tempo que você vê que ele quer ficar longe, ele já queria parar. E o Walter tá, alguma coisa mudou? Eu quero continuar fazendo drogas. Então, estamos sendo colocados numa situação agora onde o Walter está mais pressionando o Jesse a se enfiar em alguma coisa do que o Jesse querendo continuar nisso. O que pode render boas tramas e principalmente eu acho que isso vai facilitar muito para nós como espectadores ficarmos mais do lado do Jesse do que do Walter, porque é uma coisa que por mim, aqui no meu interior, já está acontecendo, sabe? Eu já estou ficando mais do lado do Jesse em relação a toda essa história, porque eu tô achando que ele tá se complicando demais e ele não precisa, sabe? O Walter precisa. O que o Jesse sai ganhando nessa? E é nessa que o Walter vai ter que ou pegar a grana que ele tem ali e dividir, porque, enfim, só o Jesse saiu perdendo, ou... não sei, né? A próxima vez que eles venderem, o Walter corre mais risco, alguma coisa tem que ter assim, porque se eu fosse o Jesse nessa situação, eu já ia começar a me impor, sabe? A impor meus direitos, por assim dizer. Eu falei assim, irmão, se você continuar mexendo, só que eu vou lá e conto pra polícia tudo que tá acontecendo, entendeu? E aí, lasco tua vida também. É isso. Mano, eu acharia totalmente válido o Jesse dar uma dessas. Então é esperar pra ver o que vai acontecer, mas... aparentemente tá tudo certo, né? Tipo, a van tá com os objetos, aquele cara lá é um cara de confiança, porque se o cara... porque ele tava, esse cara é de confiança, mas o cara confiou nele pra deixar ele dar os 500 reais depois. Então, os 500 dólares, né? Então, meio que pareceu um cara certinho. Agora, aquele amigo dele, nossa, tomara que morra. Mano, tudo que aquele moleque fala, nossa, ele... aquelas cenas dele ali, né, no começo,
que vontade de acabar com a cabeça dele. Então, assim, espero que ele morra até o final da temporada e não volte nunca mais. E que seja o Jesse também, se depender, é o que precisa ser feito. Enfim, galera, muito obrigado a quem assistiu. Não deixe de deixar o like e a gente se vê na próxima semana com o Breaking Bad, ou talvez nessa mesma semana. Valeu, falou!